Olá, então sejam todos bem-vindos à nossa próxima aula. Essa aqui ela vai falar sobre as disputas políticas do fim do primeiro reinado, né, e todo o contexto do fim do primeiro reinado. E já logo de cara aqui nós temos duas imagens, uma delas que vai falar sobre símbolos, né, e a outra eu só coloquei aqui para nós mostrarmos o símbolo, né, do Império Brasileiro. E como isso aqui tem a nossa representação, né? Isso aqui representa a nossa identidade enquanto povo brasileiro. Então vamos para alguns símbolos, né? Primeiramente aqui a nossa coroa. Né? Por que que o Império Brasileiro fez esta bandeira e colocou a coroa, né? A coroa, claro, vai identificar o poder, né? O poder do Império e também a proteção em que o Império coloca sobre o Brasil. Então, o Império ele iria nos proteger de todos os males, né? Ele seria o nosso protetor, o imperador seria o nosso protetor. O verde é diferente do que a gente está acostumado, do que a gente aprende na escola, né? Porque o verde representa a casa de Bragança. E o amarelo, né, o amarelo vai representar a casa de Ravensburgo. Então, um representa Dom Pedro, o outro vai representar Dona Leopoldina. Esse losango também, que a gente fala dos diamantes, porque nossa terra tem muitos diamantes, é verdade, mas não é bem isso. Ele também representa a casa de Ravensburgo. Se a gente fosse, por exemplo, ver a bandeira do símbolo do Ravensburgo, ela é um losango. Só que ela é um losango na vertical, né? Aqui eles mudaram para horizontal, porque eu acho que ficava muito melhor. Quem fez foi essa bandeira foi o Jean-Baptiste Debré, a pedido do próprio imperador Dom Pedro I, né? Então ele pediu que ele fizesse um símbolo que representasse a nossa soberania enquanto nação, porque a partir de 1822, com a proclamação da independência, nós nos tornamos um país verdadeiro, né? A gente se tornou uma nação. Bom, aqui do lado nós temos o ramo de café. Isso aqui representa o ramo de café, porque o nosso Brasil, o Brasil, né, nosso país, foi pautado pela economia cafeeira. Isso vai até pouco tempo atrás, inclusive, lá em meados da década de 60, ainda tinha café, principalmente nas zonas rurais. Até hoje nós somos considerados o país do café, também o país do futebol. Isso veio com Getúlio Vargas, né, essa ideia de que o Brasil é um país do futebol, o país do samba, o país do café. Perpetuou com Getúlio, mas começou lá atrás, né, com o primeiro Império Brasileiro, né, o primeiro reinado. Aqui também nós temos o ramo de tabaco, porque o tabaco aqui ele representa duas coisas. O Brasil também tinha uma economia para tabaco, mas ele não só representa essa ideia, né, de econômica, ele também representa uma questão nobre, porque o tabaco, nos primeiros anos ali, ele era considerado, né, um símbolo de intelectualidade, né? Os grandes intelectuais fumavam, né? No Brasil, em todos os países do mundo, né? Intelectualidade, você sempre via um cara que era intelectual com cachimbo, ou com um cigarro, enfim. E depois isso vai passar a ser vulgar, né? Hoje em dia ele é considerado vulgar, é um ato vulgar. Bom, aqui no centro nós temos a esfera armilar. Essa esfera armilar, ela representa o nosso passado enquanto grandes navegadores, né? Porque Portugal veio para navegar por entre o globo e era uma esfera que eles utilizavam para identificar os pontos, né?
No centro da esfera nós temos a Cruz de Cristo, a Cruz da Ordem de Cristo, que começou lá atrás com os padres jesuítas, né? E ela continua, porque o Brasil era um país católico. E de certa forma ainda é, porque nós ainda temos uma grande comunidade de católicos no mundo. Mas definitivamente no período imperial nós éramos considerados um país católico. Bom, e aqui, continuando o nosso slide, nós temos, né, o período que se estabeleceu do primeiro reinado, que ocorreu entre 1822 com a proclamação da independência e vai até 1831 com a abdicação de Dom Pedro. No slide anterior eu falei um pouco mais adiante, em 1836, justamente porque, embora tivesse no período regencial, Portugal tinha uma certa influência. Os brasileiros não estavam mais querendo saber de Portugal, mas eles tinham uma certa influência nas decisões do Brasil, justamente porque tinham aqui portugueses, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, quando a gente for falar do período regencial, que tinham portugueses que queriam o retorno de Dom Pedro ao poder, né? Embora que Dom Pedro já estava lá em seu leito de morte, a gente já tinha falado sobre isso. Bom, o que aconteceu nesse começo de império, e aí, porque tudo, desde o começo, acarretou para o fim desse império, né, desse primeiro reinado, foi a questão da centralização do poder nas mãos de Dom Pedro e os conflitos econômicos depois que vieram com isso. Bom, mas por que, né, essa centralização do poder? Ele, como a gente já tinha visto, José Bonifácio tinha criado lá os 3 poderes, né, judicial, executivo, legislativo e o império, que seria o poder moderador. Mas, na visão do José Bonifácio, o império não tinha que ser tão poderoso, né? O império não deveria ser tão poderoso, não deveria ser absolutista. Ele queria um reinado parlamentarista, né? Um império parlamentar. E o Dom Pedro não quis, ele não aceita isso. Isso vai gerar conflitos entre José Bonifácio e ele. Eles vão começar a ter problemas, discussões, né? E essas discussões vão acarretar, por exemplo, no exílio do José Bonifácio, que nós vamos falar mais à frente, e vai acarretar também na queda direta do Império de Dom Pedro I. Aqui nós temos uma imagem que representa a cerimônia de coroação de Dom Pedro. Então a gente pode ver aqui que ele está sentado, né, com a coroa, e aí tem os súditos dele. Aqui tem um padre que está coroando ele, e aqui também está o bispo, né, que também ajuda né, que faz a cerimônia de coroação. Bom, seguindo aqui no nosso slide, nós temos, por exemplo, a figura de Dom João VI, que vai morrer, né? Ele morre. Ele tem a morte dele em 1826. E o Dom Pedro I, no começo, ele não renuncia ao trono português. Ele não renunciou. Ele ainda queria ou pretendia ser rei de Portugal e imperador do Brasil. Mas depois, né, ele vai acabar renunciando para a filha dele, né, Dona Maria da Glória. A gente já viu isso no slide passado. Aqui entra a questão da disputa com seu irmão Dom Miguel. O que acontece? Dom Miguel e Dom Pedro, desde criança, eles tinham assim disputas. Eram irmãos, né? Então aquela disputa de irmão. Ah, porque o Pedro ganha mais bala do que eu, né? Era uma coisa meio assim. E não que isso tenha influência direta, mas essas disputas elas vão continuar até quando Dom Miguel decide, né, tomar ali o trono português. E só que isso também Dom Pedro, veja bem, Dom Pedro decide assumir o trono português em 1831. Por quê? Dom João tinha morrido, não tinha ninguém para assumir o trono, estava uma vacância no trono, né? Portugal estava vago.
E o Dom Pedro, então, ele decide assumir o trono, embora que ele preferia deixar para a filha porque ele queria ser o imperador brasileiro, continuar como imperador brasileiro. Aqui nós temos uma imagem de Dom João VI, né, o rei de Portugal, Dom João VI, em gravura de 1825, desse autor aqui, Manuel Antônio de Castro. Bom, aqui nós temos um texto que ele fala um pouco sobre essa abdicação da coroa portuguesa que o Dom Pedro faz. Por que ele abdicou, né? Era uma questão interessante, porque no slide passado e nas aulas passadas a gente comentou, por exemplo, que Dom Pedro, que os portugueses e os brasileiros, eles estavam em pé de guerra, né? Eles não queriam nenhum nem outro. E aí, veja bem, era inaceitável, né, para ambos as nações que tivesse ali o encontro, né, que o imperador, que o rei fosse imperador, tanto do reino brasileiro quanto do reino português. Então era uma coisa inaceitável, não dá para você aceitar um negócio desse. E é aí que vai começar os primeiros conflitos. Por quê? O Dom Pedro passa o trono a Dona Maria da Glória, né? O trono português é passado para a filha dele, Dona Maria da Glória, que tinha 7 anos incompletos, veja bem, era uma menina muito nova, né? E com o passar do tempo, ela vai, acho que assumiu o trono em Portugal com 12, mais ou menos, né? Só que nesse meio tempo, né, há uma tentativa de negociação com o seu irmão Dom Miguel, porque Dom Miguel tinha dado o golpe lá em Portugal e tinha assumido o trono. E aí, a decisão veio, né? Opa! A decisão veio, né? Sugeriu o casamento entre o tio e a sobrinha, né? A menina de 7 anos vai casar com o tio, justamente para manter o império. E a princípio, Dom Pedro até acata essa ideia, ele até aceita essa ideia. Mas só que isso não vai cair por terra porque o Dom Miguel vai dar outro golpe em cima do golpe que ele já tinha dado. Bom, aqui nós temos uma gravura da Carta Constitucional, né? Essa Carta Constitucional, ela vai ser o documento dizendo que a família de Dom Pedro, né, vai assumir novamente o trono português. E os portugueses aqui tem o símbolo, né, do reinado de Portugal, vão acatar, né, vão aceitar essa ideia. E aqui nós temos, por exemplo, a gravura de Dona Leopoldina, Dom Pedro e Dona Maria da Glória. Maria da Glória que seria a próxima imperatriz, né, a próxima rainha de Portugal. Bom, e aqui nós temos a gravura de Dom Miguel, né, príncipe barra imperador temporário, rei temporário de Portugal, né, do João Batista Ribeiro. E vai acontecer ali o outro golpe, né? E o outro golpe ele vai ser apoiado pela mãe, com o apoio da mãe Carlota Joaquina. Vocês devem lembrar da Carlota Joaquina, que foi a mulher que fala que dessa terra não leva nem o pó, né? Quando ela vai embora do Brasil. Ela detestava o Brasil de uma certa forma, assim, exorbitante. E ela era uma mulher, assim, bastante perturbada, conturbada, tinha fracas relações com o marido, né? Aliás, inclusive detestava o marido. E até hoje se especula, né, se não foi um golpe da mulher e do filho do Dom João VI ter morrido, porque o Dom João VI ele morreu de causas assim estranhas, né? Não se sabe até hoje do que ele morreu, pelo menos não nos estudos mais recentes. Talvez com o passar da nossa história recente vão ter outros estudos que falem sobre isso, mas até então não temos nada que diga sobre o que ele morreu. Eles vão dar um golpe em cima do golpe que já tinha sido dado e o Dom Miguel vai assumir o trono português temporariamente, né? Ele não vai ficar por muito tempo. Aqui nós temos uma charge
Acho que o mais importante desse slide é a charge, né, que representa os dois irmãos, Dom Pedro e Dom Miguel, que eles brigam entre si. E isso, né, vai gerar uma instabilidade política no Brasil, porque vocês imaginam, né, o rei de Portugal brigando com o rei brasileiro, o imperador brasileiro, e o imperador brasileiro querendo ou tentando, né, assumir o trono português. Isso para os brasileiros já estava no auge, no ápice da loucura, né? Eles já não queriam, não aguentavam mais os os portugueses. E aí vem a tal da Guerra da Cisplatina, né? A Cisplatina entra em guerra porque a região ali do Uruguai, né, o finalzinho, o sul, o extremo sul do Brasil entra em guerra com o Brasil, querendo a separação. O Uruguai pertencia ao Brasil, mas aí eles entram em guerra pedindo a separação brasileira. E de fato, no futuro eles vão conseguir essa separação do Brasil, porque todo mundo já estava cansado, né? O povo brasileiro estava cansado da Cisplatina, e a Cisplatina é cansado do Brasil. E aí o Dom Pedro dá uma concessão para eles e eles conseguem, né, se livrar, né, fazer sua independência, e hoje é o território do Uruguai, um país separado. Bom, o segundo motivo pelo qual aconteceu a queda do Segundo Reinado foi a introdução da Marquesa de Santos, né? A introdução da Marquesa de Santos na corte, né? Na história do Brasil. A Marquesa de Santos, que seria a amante, né, do Dom Pedro, o Dom Pedro conhece ela em agosto de 1822, pouco tempo depois pouco tempo antes, né, da proclamação da independência. Ela fica grávida dele, né? Então vocês imaginem, uma mulher, ela fica grávida. Isso vai gerar conflitos entre ela e o José Bonifácio, porque ela começa a envenenar a mente do Dom Pedro, né? Ela começa a falar mal do José Bonifácio, falar que o José Bonifácio queria dominar, queria ser o novo imperador do Brasil e não sei o quê. E o Dom Pedro acata essas ordens, introduz ela dentro da corte, coloca ela como Marquesa de Santos, né, a Domitila de Castro, e a Domitila vai conviver com a Dona Leopoldina. E imagina, né, a Dona Leopoldina convivendo com a amante dentro da casa não daria muito certo, não seria uma ideia muito boa. E é isso que vai gerar depois o descontentamento da população, porque a Dona Leopoldina vai entrar em uma depressão profunda, graças a esta mulher maravilhosa aqui do lado, né? E vai morrer. E como o povo gostava mais dela do que do próprio Dom Pedro, né? O descontentamento com o próprio Pedro vai ser muito maior. Aquele descontentamento vai gerar na Confederação do Equador, né? Um dos pontos, né? A tal da Confederação do Equador. Porque assim, já estão descontentes com a figura do Dom Pedro. Acontece uma dessa de introduzir uma doida, né? Dentro da corte. E aí acontece a Confederação do Equador, que não foi necessariamente do Equador, foi da região Nordeste, que o pessoal tava querendo, né, dar um fim àquilo ali. E de fato, isso vai gerar conflitos por todo o país, né? O país inteiro vai entrar em conflito contra Dom Pedro. Eu já falei sobre isso, mas eu vou só ressaltar aqui o mapa sobre a questão da Cisplatina, que fica aqui, né, no sul do país, no extremo sul, seria o nosso último território, nossa última província, que hoje é o Uruguai, né? Essa aqui, a Argentina, né? E aqui o Uruguai. Nós também podemos ressaltar o território brasileiro, que ele estava
tinha o perigo, né, de se fragmentar. O José Bonifácio falava sobre isso, né? O José Bonifácio dizia bastante sobre a questão da fragmentação dos estados, das províncias brasileiras. E de certa forma, depois que é introduzida a Domitila de Castro e que o Dom Pedro briga com o José Bonifácio, isso começa a acontecer mesmo. Por exemplo, os estados de Minas Gerais, a gente viu ali no Nordeste que alguns estados já estavam querendo separação por causa do descontentamento com o imperador. Então, assim, era muito perigoso isso acontecer. Muito perigoso. Aqui também passando pelo slide, eu só trouxe aqui para mostrar os símbolos, né, que o Uruguai adota. Então, por exemplo, o Uruguai adotou o Sol de Maio, né, que é a representação do deus Inca. Era um território brasileiro? Era um território brasileiro, mas eles falavam o espanhol, né? E pertenciam muito mais à América Espanhola do que pertencia ao Brasil. O Brasil foi lá e conquistou esse território. Então, nesse descontentamento, até por não ser uma língua, não ser o português, eles falam português também, mas falavam mais o espanhol. Eles vão traçar o seu próprio destino, né? E vão fazer a sua própria república baseada no seu próprio modelo, na sua própria história. Bom, e aqui nós temos o descontentamento final. Porque a Guerra da Cisplatina aumenta, né? Dom Pedro é obrigado a ir para a região da Cisplatina lutar. E nesse meio tempo, a dona Leopoldina, que estava grávida, ela fica, né? Ela não pode ir com ele e tal. E ela fala para ele o seguinte, né? Ela entrega para ele duas alianças que se encaixavam uma na outra, elas tinham uma travinha que juntava uma com a outra, e uma das alianças estava escrito Pedro, outra estava escrito Leopoldina, né? E ela entrega essa aliança para ele e fala que as pessoas que estivessem unidas na vida, né, se uniriam na morte, que estavam desunidas na vida, se uniriam na morte. Isso é uma frase que ela diz antes do Pedro ir. Ele vai, né, mesmo não querendo muito ir, porque ele sabia que ela estava doente e grávida, né? Ela tem um aborto algumas semanas antes da morte dela. O feto estava excelente, né? Saudável. Então ela tem um aborto espontâneo, né? Infelizmente. Então esse aborto espontâneo era um alerta do corpo dela, né? Dizendo que ela estava em processo de morte, ela estava morrendo. E aí ela vai e infelizmente morre, né? E aí, com a morte dela, o descontentamento no país aumenta. Aqui, desse texto, né, desse slide, o que é importante para nós é somente a Noite das Garrafadas, né? E aqui um jornalzinho que fala sobre o fim, né? Esse descontentamento com o imperador. A Noite das Garrafadas nada mais foi do que um momento em que Dona Maria da Glória vai para Portugal. Ela chega em Portugal e o Dom Miguel tinha acabado de dar o golpe. Então o Dom Miguel tenta matar a sobrinha, né? E aí ela volta para o Brasil com vários portugueses, né? Quando chega à encosta do Rio de Janeiro com essa corte portuguesa junto com ela, os brasileiros, né, que já estavam descontentes com os portugueses, começam um conflito entre eles, né? E aí, né, Noite das Garrafadas, justamente porque os brasileiros pegam em garrafas, os portugueses pegam um pedaço de pau, pedra, e eles começam a atacar um no outro. E isso dura, né, alguns dias, né, entre 13 de janeiro a 15 de março. Foi vários dias aí de conflitos e conflitos
entre portugueses e brasileiros, uns querendo que o Pedro ficasse, outros querendo que o Pedro fosse embora. E esse descontentamento vai gerar o fim desse primeiro reinado, onde o Dom Pedro acaba por fazer a sua abdicação do trono brasileiro. Bom, a questão da morte da Dona Leopoldina, né? Que também vai gerar um motivo maior para o Pedro deixar o país. Deixa Pedro muito triste, né? Com a morte dela. Depois ele vai se casar com outra imperatriz. Mas ele envia várias cartas, né? Ali pedindo uma noiva nova para os outros nobres de outros países. E os nobres não mandavam nada, não. Eles falavam que não queriam porque sabiam da conduta do Pedro. Então, e a única que aceitou foi essa mulher aqui, que é a Dona Amélia, né? A Dona Amélia de Lichtenberg, né? E a Dona Amélia de Lichtenberg vai ser a segunda esposa do Dom Pedro, né? A Domitila de Castro deixa o palácio, o Dom Pedro expulsa ela do palácio, porque ele já não queria mais saber dela, porque ele atribuía a ela os problemas que ele teve na corte, mas aí já era tarde. Vocês imaginam, a esposa do Dom Pedro, Dona Leopoldina, já tinha morrido. O José Bonifácio tinha sido exilado e demitido. E o império estava em ruínas, né? Então, o que ele faz é deixar o trono dele para Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade. Então, quem que ia governar, né? Ele era muito novo, uma criança. Não dava para ele governar sozinho. Essa daqui é a carta de abdicação do Dom Pedro. E ele, quando ele abdica do trono, ele vai para Portugal. Indo para Portugal, ele luta com Dom Miguel, uma luta sangrenta, né? Aqui, ó, uma luta com Dom Miguel. Então ele luta contra Dom Miguel, uma luta sangrenta mesmo. Essa luta vai cobrar o preço dela, né? Porque o Dom Pedro vai contrair tuberculose e morrer em Portugal, né? O Dom Miguel perde a batalha, quem ganha é o Dom Pedro. E depois tá lá o Pedro II no Brasil, né, que viria a ser o Pedro II, esse menininho aqui, que ele tinha aqui 5 aninhos de idade, olha. Ele vai ser o aluno do José Bonifácio, né? José Bonifácio, que já tinha boas relações com Dom Pedro, né? Dom Pedro I, que seria o considerado pai. O José Bonifácio seria considerado pai do Dom Pedro I, porque eles tinham boas relações. Vai então ser chamado por Dom Pedro para ser o tutor. O tutor é a pessoa que vai ensinar, né, o filho dele. Então ele vai ser a figura paterna / avô do Pedro II, e aí começa o período regencial. O José Bonifácio, por exemplo, vai ser o primeiro regente do Brasil. Por que ele vai ser o primeiro regente, né? Porque quem controla, né, quem controla as ações do menino, controla o império também. Então, bom, enfim, nós vamos ficando por aqui. Esse foi o fim, né, do primeiro reinado, e posteriormente nós veremos como essa criança, né, Dom Pedro II, vai se tornar um dos maiores imperadores do Brasil e um dos maiores políticos também.